Hey galera, aqui é o Bora Cartoon, trazendo pra vocês mais uma análise da quinta temporada de Miraculous que tá saindo atualmente na França. E hoje de manhã tivemos o episódio Reunião, onde deveríamos ter a reunião das antigas Ladybugs e estávamos muito ansiosos. Já dizendo pra vocês de antemão que tiveram várias surpresas, boas e ruins por aí. Então já deixa o like se tá gostando das análises diárias e se inscreve no canal pra não perder as próximas. Reunião, ou Reunion, é o 8º episódio da quinta temporada, que não leva o nome de nenhum conceito de Kwame que a gente conheça, e vem logo depois do episódio Paixão, que estreou ontem, e precede Exaltação. Episódio esse aqui, a gente ainda não sabe nada dele. Iniciamos no Museu do Louvre, em que Ali e Marinette estavam numa nova exposição reorganizada, procurando pela logo dos Guardiões e antigos portadores juntos. Achando que aquela segurando um coelho seria uma antiga portadora do relógio, e Marinette acha que deveriam procurar algum portador que já teve um caso amoroso, tipo que eles deveriam ficar juntos pelo destino final. Algo que aborrece Alia porque a Ladybug deveria se concentrar mais em sua missão e deixar o amor para sua vida privada, como desenvolvendo relação com um garoto legal que finalmente gosta dela como o Adrian. Mas a gatinha bate o pé e não vai mais investir nem querer nada com ele. Assim, pergunta a Tic se já teve uma Ladybug que gostava de um Cat Noir na história ou vice-versa, respondendo que sim, mas no tempo deles não havia um monarca caçando os Miraculous. E como não entende muito de amor, ela mesma deveria perguntar isso aos portadores com seu Kwangatama, finalmente lembrando aqui que permite fazer isso, só precisa tocar no símbolo dos Guardiões com ele dizer reunião. Só que na hora ela tem um susto e derruba um dos quadros, revelando uma carta mó velha escondida nele, que simplesmente era pro Aline Cabdel, escrita pela Alex. Olha, eu achava que o Aline teria uma maneira mais fixa e menos ao acaso de conversar com a Alex e que ele teria achado aquela carta, não a Marinette, mas tudo bem. E de volta à cozinha da mansão Agreste, que é o cenário que eles vão usar bastante nessa temporada, Gabriel estava cozinhando e a Natalie também estava lá. Em que Adrian recebe a notícia e compartilha com eles, com os dois ficando super interessados na amiguinha dele, a qual Ladybug confiou um Miraculous que viaja no tempo. Permitindo sem pestanejar que ele vá ao museu encontrar os amigos para saber da carta, até porque assim eles podem ficar sozinhos em casa para fazer o que sabem fazer de melhor, tramar tramóias. Mesmo depois da micro-traição da Natalie como Safari no episódio Paixão, eles ainda seguem como parceiros de crime. Natalie porque precisa que ele ganhe para poder curar a sua saúde. Gabriel mesmo fora querer ressuscitar a Emily. Para Natalie isso agora é uma questão pelo Adrian. E lá no Louvre temos aquela cena do trailer dos amigos vendo as fotos que Alex mandou e além da sua carta sobre as suas aventuras para eles. E só de tocar no Adrian, Marinette já fica com as suas coisas de Marinette. Contudo, Jalil não gostava nem um pouco daquilo, achando um absurdo Alex ter partido, porque sofreu lavagem cerebral pela Ladybug para partir nessa cruzada. Como é que ela pode ajudar sem nem estar ali? Coisa que Aline não tem dúvidas das intenções de Ladybug ou da escolha da sua filha porque estava presente naquele momento. E ao perguntar de onde ele tirou essa teoria ridícula, afirma que o pessoal da internet não fala de outra coisa, vendo que Ladybug realmente tem seus haters e as pessoas de Paris que a odeiam depois do final da 4ª temporada, perdendo os Miraculous. Achando que seu filho passa tempo demais nas redes sociais e que isso prejudica seu julgamento, saindo de lapito por achar que é o único que realmente quer trazer a Alex de volta. É, gente, fake news e desinformação não existe só no mundo real não, também tem na série. Coisa que virou bem comum nela desde que a Layla chegou. E o Jalil sente raiva da Ladybug, ele não sente inveja da Alex ou qualquer coisa negativa em relação a ela, o que eu não esperava, e ok, eu acho que isso é bom. E quando o Adrian tava tentando se aproximar da Marinette, só conversando de novo, ela puxa a Ali e as duas vazam de lá com desculpas ridículas pra voltar pra aquela exposição que estavam antes da carta e todo esse anúncio. E assim, sem ninguém lá, ela pode ativar o Kwangatama e aparecem os ícones de quase todas as Ladybugs antigas, estando à procura de Joanna Dark, que tinha um pouco de receio porque ela pode ser explosiva. E após vários pulos, Marinette consegue clicar no seu ícone e invocá-la para o presente, mas só Tic e Marinette conseguem vê-la. Para qualquer outra pessoa, parece que ela não fala com ninguém. Joanna está animada em rever Tic e ser invocada, devem estar precisando matar um dragão para terem na chamado. E ao descobrir que é por questões amorosas, depois de Tic explicar que Marinette gostava do Adrian, mas agora decidiu fugir dele, Joanna se sente desrespeitada por estar lá por um motivo tão fútil, e ainda que Tic tenha garantido que ela também gostava de um antigo portador do Miraculous do gato, não quer falar disso e já quer terminar a reunião, dizendo que ela deveria parar com aquilo e fazer jus ao Miraculous que ela usa. Não posso julgar a reação dela, tá? Porque eu ficaria pito igual, por mais que ela tenha outro motivo para essa reação. E lá nos fundos do museu,
Jalil estava lá com seu Alliance nas páginas anti-Ladybug vendo mais mentiras como que ela é inimiga da paz. E então ele suplica ao monarca que lhe dê o poder de encontrar sua irmã, que lhe entregará os miraculos de Ladybug e Cat Noir, porque realmente quer fazer aquilo, acordando o velho roxo que já estava de prontidão, mandando Megakuma com viajar, e antes de chegar, Monark garante a Natalie e a Emily que irá recuperar os miraculos do coelho e com ele consertar os erros anteriores que ele cometeu. O Megakuma entra na pasta do Jalil, não no seu colar, que abraça a Akumatização para poder expor a verdade sobre a sua irmã, sendo bem estranho essa máscara de luz azul aí, invocando o poder da deusa da verdade, Mat, beijando seu livro akumatizado e transferindo o poder para ele, se tornando o livro da verdade. E acaba de ganhar o poder de proteção do Waze para manter o objeto tão protegido quanto a rainha da moda mantinha o dela, e não poder ser derrotado. E a partir do livro, todo o Louvre é consumido por uma onda de energia laranja que sela as portas e transforma tudo numa pirâmide. Segundos antes, Joanna ainda insistia em Marinette terminar a reunião e ela ia tentar convocar outros portadores mais amigáveis. Porém, só pode convocar os do próprio Miraculous, ainda que ela tivesse muitas outras opções fora Joanna Dark. O livro, na verdade, ocupa todas as saídas do museu, que para você atravessar tem que responder uma pergunta, normalmente sobre história francesa aí, que é pegadinha, tipo qual era a cor do cavalo branco de Napoleão ou do Henrique IV, que é até piadinha entre os franceses. E por isso Ada já se transforma em Cat Noir e Marinette em Ladybug, com direito à transformação por um milagre. Além que Abdel acaba capturado pela deusa Mat por cair numa pegadinha, e chegando Cat Noir na mesma pergunta do cavalo, o gatinho dá uma explicação digna de um TCC de história, sendo aceita pelo livro e desfaz a porta. Já na pergunta para Ladybug de quem era o rei da França em 15 de março de 1423, por sorte, essa era a época da Joanna, 8 anos antes da sua morte. E aí começa toda uma história também muito detalhista e específica, para no final Ladybug dizer que os detalhes não importam, e Joanna responde que ninguém era oficialmente rei nesse tempo, podendo passar com o sucesso da porta. A ideia dessas perguntas ridículas é que só um viajante do tempo poderia respondê-las, porque o faraó quer a sua irmã de volta. E chegando no Cat Noir, quase cataclismando uma das portas, Ladybug o impede, e Joanna, que graças a Deus só pode ser ouvida por ela e pela Tiki, fala que nem o pica-pau. Foi por essa droga que você se apaixonou, Marinette. Respondendo ela, e aí explica que invocou uma antiga portadora com seu Kogatama, algo que ele nem sabia que existia, e acha incrível a ideia de trazê-la para aquela situação. E sim, com certeza foi por isso que ela chamou. E realmente não podiam responder aquela pergunta por ser sobre o clima de Paris que vai estar daqui a exatos 200 anos. Por isso, chama seu talismã e sai uma caneta tinteiro, já sabendo o que vai fazer. Ela escreve uma carta para a Minnie Bunnix contando a situação e a deixa para que encontre no futuro, vendo que ela também tem o Kogatama azul e com isso se transforma e vai na data exata para ver como está o tempo em Paris, bem chuvoso. Escrevendo isso, assim como uma mensagem extra, e a deixando bem onde Ladybug queria, respondendo corretamente e liberando a última porta que dá acesso ao faraó. Agora sim pode começar a luta deles 4, ou deles 3, né, porque a Joanna é um fantasma camarada, então ela não tem como interferir. E vendo que o livro estava protegido por um casco, Cat Noir cataclisma proteção, mas logo em seguida o faraó faz outro e pega Cat Noir. Não tem como quebrar o objeto assim. Por isso, mesmo Joanna enchendo os ouvidos da Ladybug pra meter o cacete nele, ela para e pensa que, se o faraó quer tanto saber se ela é má ou mentirosa, pergunte ao livro dele que sabe toda a verdade. O maior temor do monarca, porque Mat confirma que ela é a heroína que diz e Alex se voluntariou por completo para a sua missão. Percebendo que foi enganado por Monark, rompe a Akumatização no meio, perdendo seus poderes e a proteção da tartaruga. Outra coisa que eu nunca esperava do Jalil, que ele fosse quebrar uma Akumatização. E depois de ela capturar o Akuma e aceitar as desculpas dele, que foi o verdadeiro manipulado pelo Monark, e as redes sociais, olha só que episódio mais atual, Ladybug entrega a ele a mensagem que Alex escreveu, eles fazem um zero. E Gabriel volta pro quarto da Natalie com o rabinho entre as pernas para contar que ele falhou pela 112ª vez. Antes de se despedir de Joanna, ela elogia a inteligência dos dois, principalmente dela, e com mais uma insistida, decide contar o que ocorreu entre ela e o Cat Noir da época. No tempo dela, a Inglaterra era defendida por um herói com o Miraculous do Gato. Seu nome era Dark Grimalkin, um nome arcaico para dizer Gato das Trevas, que foi ordenado pelo Duque a lutar contra a França na Guerra dos 100 Anos. Logo em seguida, Joanna recebeu o Miraculous da Joaninha para manter o equilíbrio e se tornou a Parker Calat. Ela realmente tinha o codinome de heroína, lutando entre si muitas vezes nos anos da guerra. E com o tempo perceberam que eles eram manipulados por seus respectivos monarcas, que riam da situação do povo e não estavam nem aí para toda a desgraça, miséria e morte que causavam. Os dois portadores viram isso e se apaixonaram um pelo outro. Eles só queriam viver seu amor em paz, mas não foi fácil. Eles achavam que eram discretos e as pessoas queriam que eles fossem presos ou mortos. E aí tudo virou fumaça, especialmente Joanna queimada na fogueira.
Mas aqui ela conseguiu escapar da sua sentença de morte. Provavelmente porque, quando estava sendo queimada na fogueira, ainda estava com o Miraculous da Joaninha e por isso teria conseguido fugir. Só que como ela ainda é conhecida como mártir para a história francesa, ela teria feito isso fingindo realmente para o povo que acabou morrendo. E depois disso, eles renunciaram seus Miraculous para poder viver o seu amor, coisa que ela não pode garantir se deu certo. Tika explica que, por mais real que pareça, aquela é só a Joana durante o período que ela usou o Miraculous e a sua personalidade e memória ficaram guardadas. O que aconteceu depois em sua vida após a renúncia, ela não pode responder, tentando abraçá-la, mas é só um fantasma, e assim termina a reunião, com Alia querendo saber do veredito e sim, ela pode viver uma história de amor com Cat Noir, mas para isso vão precisar renunciar os seus Miraculous. E para terminar, enquanto babava por uma foto da Marinette, Plague dá uma cuspida no Adrian, lhe dando, depois de tanto tempo, seu próprio Kogatama. Cara, que ódio! Sabe por que ódio? Porque eu escrevi uma teoria sobre isso esses dias, só que lançou tanta coisa uma atrás da outra que não deu tempo. Eu já tinha até feito a thumbnail toda bonitinha e não deu tempo. Meu Deus, que ódio! Mas enfim, sobre o episódio, eu fiquei sim decepcionado em alguns pontos, porque eu tinha expectativas, como da Marinette não falar só com a Joana Dark, ou que pelo menos ela olhasse para os outros ícones dos 20 outros portadores da Joaninha que tinha. Eu também esperava um pouco mais do Faraó e não que ele usasse apenas a deusa da verdade, só que em alguns pontos superaram minhas expectativas, tipo o envolvimento da Mini Bunnyx, que foi incrível, a temática de ser enganado pela internet ou acreditar em tudo que vê nas redes sociais, ou da história da Joana Dark, que pra mim compensou quase 100% não ter os outros portadores, sem contar o novo Kogatama do Adrian. Por isso, eu dou um 9.5 para esse episódio. Não tem como negar que ele foi muito bom e muito coeso. E deve ter uma influência direta na escolha dos Kwamis que tá chegando aí muito perto e que os Kwamis mesmo vão renunciar aos Miraculous dos seus portadores para tentar dar a história de amor que eles tanto querem. E por esse vídeo é isso, galera. Espero ter gostado de mais uma análise de um ótimo episódio que teve. E amanhã, por último, graças a Deus, temos a estreia de Ilusão, que já deveria ter saído. E pela manhã teremos as curiosidades do episódio Reunião. Deixe seu like para ajudar, se inscreve no canal caso não seja inscrito ainda. Aqui tem outro vídeo das curiosidades sobre o episódio Paixão. Comenta o que vocês acharam desse episódio incrível. E até o próximo vídeo.